é o que o teu cérebro vai precisar e vai utilizar para chegar na aprendizagem, certo? Aí, nós temos que entender o que é uma aprendizagem que é um conteúdo, que é, no caso, a leitura, a escrita, alguma questão de alguma história dos nossos antepassados, qual é o nome da vegetação, isso são conteúdos. A escrita e a leitura também né? São conteúdos, são informações, tá? Agora, quando a gente fala de atenção, memória, isso são os caminhos que o nosso cérebro utiliza para conseguir chegar lá e aprender. Só que, além disso, nós temos os raciocínios anteriores. Então, para que eu entenda que, por exemplo, existe um país que se chama tal e que tem a vegetação tal, eu preciso ter noção de espaço, eu preciso ter noção de classificação, eu preciso ter noção de outros raciocínios para entender esse conteúdo. Então, assim, os processos mentais que o Piaget levantou, eles são raciocínios, eles são entendimentos, eles são raciocínios lógicos. Eu não gosto muito de usar essa palavra raciocínio lógico, porque todo mundo acha que tem a ver com matemática, só que não é. Assim, o raciocínio lógico, ele é uma categoria que dentro dele nós temos a matemática, mas ele é muito mais do que a matemática, tá? Então, a matemática é uma classe que está dentro do raciocínio lógico. Né? Mas eu não gosto até de falar raciocínio lógico, porque todo mundo acha que são raciocínios matemáticos, mas não é. Então, veja, mas é raciocínio lógico. Então, a criança, para ela entender, como eu falei para vocês, eu preciso dizer que aqui no bairro, aqui da esquina, no outro bairro ali, nós temos árvores frutíferas de, sei lá, vamos falar de laranja, não sei. Então, a criança tem que entender de classes de frutos, ela tem que entender de regiões, né? O que é um bairro, o que é uma cidade, o que é um país, ela tem que ter noção de espaço. E aí que, para ter esses conhecimentos, antes disso, ela tem que ter raciocínios né, que a gente chama de processos mentais, no sentido de que são processos mentais elementares. Então, elementares, eles são os primeiros. Sem esses, a criança não aprende o resto, tá? E é diferente de atenção e memória. Porque, veja, atenção e memória são as estruturas do nosso cérebro para o entendimento dos raciocínios, para o entendimento dos processos mentais e para o entendimento dos conteúdos também. Tá? Então, a gente tem que entender que cognição não assim, por exemplo, função executiva, que nem você falou, que é um mundo inteiro que se abre. Né? Função executiva não é aquela capacidade que a gente fala da criança de planejar, de pensar antes do que ela vai fazer. Mas então, o que é planejar? Não é verificar se o espaço funciona, se eu tenho a quantidade correta de material, e isso não precisa dos raciocínios, dos processos mentais que a gente aprende aqui no programa. Então, função executiva, ela pode muito bem ser também avaliada com as provas operatórias, porque a gente tem uma noção muito interessante, tá, da função executiva da criança quando nós estamos aplicando provas operatórias. Mas a gente tem que entender isso, que esses processos mentais, eles são raciocínios, eles são entendimentos que estão à base para que os outros venham a acontecer. Eles são elementares, eles são os primeiros, assim, é como se sem eles a gente não conseguisse fazer os outros. Mas é isso, a diferença entre raciocínios, como se fossem as ferramentas que eu preciso, que é atenção, memória, como você mesmo falou, né? E as informações, os conteúdos que todos os seres humanos precisam dar conta. A leitura e a escrita são conteúdos, não é algo natural. Agora, os processos mentais que o Piaget trouxe, eles são praticamente naturais. A gente não precisa ensinar uma criança a pensar se ela tiver uma vida de acordo com o que se espera do ser humano, que é explorar a natureza, brincar bastante, se socializar. A gente não precisa ensinar a classificação para uma criança. A gente ensina a classificação para as crianças porque a gente entende que podemos agilizar esse processo.
né? Agora, quando ela está brincando na escola, automaticamente ela está classificando. Gente, e sabe uma coisa? Eu vou dar um exemplo para vocês do meu filho que ele fez hoje. Eu pensei exatamente isso, sabe, Camila? Eu falei, gente, veja como é natural. Nós não precisamos ensinar isso para as crianças. Hoje, o meu filho, o que ele fez? Ele tem 2 anos e 3 meses, tá? Então, ele acabou de entrar no simbólico. O que nós esperamos em relação à classificação para uma criança do simbólico? Não é uma separação por um critério? Então, hoje, a gente estava na sala com um monte de coisas, um monte de pecinha jogada. Um monte de joguinho lá que ele fez uma bagunça, jogou tudo lá, jogou tudo. Só que tinha um plastiquinho que tinha letrinhas de madeira. E eu peguei aquelas letrinhas para brincar com ele ali, a gente estava mexendo em tudo, estava aquela bagunça. E ele queria, porque queria guardar as letrinhas lá no saquinho. E ainda falei para ele, ai filho, então vamos guardar agora essa bagunça, vamos guardar. Ele foi lá e pegou as letrinhas, que eram exatamente do mesmo joguinho, e colocou no saquinho. Então, ele já tendo separação por um critério. Depois disso até, eu não sei se ele prosseguiria ou não, e eu acho que não até, mas ele já conseguia separar o que era o joguinho de outros joguinhos e as letrinhas ali, né? Então, independente de ser letra, eu não tô nem falando de letra, só o exemplo aqui, poderia ser aquela pecinha daquele joguinho ali. Então, ele já consegue fazer essa classificação, e eu não ensinei isso para ele, ninguém ensinou isso para ele, só que nós vivemos. E o fato da gente viver é inato fazer classificações, é inato fazer organização de espaço. Como que nós vivemos dentro de uma casa se a gente não tem organização de espaço, né? E é isso, tá? Um outro exemplo bem interessante, Camila, que acho que vai ajudar a complementar, é assim, por exemplo, quando um aprendiz não ouve, né, no caso, por exemplo, das crianças com deficiência auditiva, os surdos, eles têm uma dificuldade muito grande de espaço. Por quê? A audição, ela faz com que a gente consiga medir as distâncias. Então, assim, se a criança está aqui e a bolinha vai, anda, bate na parede, ela tem noção de distância. Por isso, até que tem alguns brinquedinhos que gira e tem o barulhinho da bolinha, que é para se incentivar isso, para estimular isso. Então, a criança tem noção de distância. E aí, você percebe que, então, a audição, ela não é cognição propriamente dita, ela é um veículo para a gente chegar nos raciocínios. E os raciocínios, que são os raciocínios essenciais e elementares, é que fazem com que a criança tenha a base para o entendimento dos conteúdos, que é o que a gente vai precisar depois. Que aí, ampliando tudo isso, a gente vai falar sobre bairro, cidade, enfim, qualquer outro conteúdo que geometria, da matemática, enfim, qualquer outro conteúdo que exija essa noção de espaço e de classes e de séries e de padrões, né, no caso. E essa criança não ouve, por exemplo, e ela não tem noção de espaço, e você não conseguiu na tua avaliação perceber que ela tem uma dificuldade auditiva, e ninguém conseguiu perceber isso, não vai adiantar você ficar trabalhando espaço com ela. Porque ela não tem o caminho para chegar no entendimento do espaço.